Fala galera das internet, hoje voltando para o Legacy Rio Grande do Sul, Ranking 2016. Hoje é uma partida entre o Roberto Oliveira e o Cristiano Paiva. Um de Lentes, que é o verde-vermelho Lentes, e o outro Incolor Eldrazi, que é o Cristiano Paiva que está aparecendo aí. Novamente aqui em Porto Alegre, a última rodada dessa etapa, que foi a segunda. Aí estão os vídeos das rodadas anteriores. Infect contra o Delver e o Burn contra o Pelcher. Voltamos agora para a partida. Você já conhece o deck do Eldrazi, que tem as criaturas do praticamente todas do T2, mais algumas criaturas que auxiliam, como Phyrex Revoker. O Lands, que é um deck control, muita gente não conhece esse deck e fica abismado, pois ele tem muitos terrenos, como o próprio nome do deck fala. São cerca de 35 terrenos. É um deck que dificilmente você vai zicar. Todos os terrenos dele fazem alguma habilidade para incomodar o oponente. Raramente algum terreno adiciona mana. Ele consegue combar com o Dark Depths e também com o Punishing Fire voltando do cemitério para mão quando você fica dando 1 de vida com o Grove the Burning Willows. Bom, eu já falei bastante dos dois decks, então vamos para o jogo. O Eldrazi acabou baixando um Chalice of the Void, pois ele baixou uma Mox Diamond, aí adicionou 2 manas com o seu Templo Eldrazi. Não com o Templo Eldrazi, né? Uma mana colocou o Templo Eldrazi e a segunda com a Mox. Ó, ali do outro lado, outra Mox de desenho diferente e um Grove the Burning Willows. A Mox do Eldrazi descartou Cidades dos Traidores e o do Lands descartou Maze of Ith. Como vocês podem ver, esse terreno não adiciona mana, mas ele consegue fazer uma habilidade de dar uma fog numa criatura. Eldrazi baixou um Thorn of Amethyst, que consegue travar o jogo do oponente também. Cada spell que não é de criatura costuma mais. Em resposta, o Roberto está aproveitando para destruir esse Chalice of the Void para 1, que atrapalha muito, pois com o Chalice para 1 você não consegue jogar várias cartas como Gamble, que você procura qualquer carta e depois tem que descartar aleatório, e Crop Rotation também, que é a que busca basicamente tudo no deck, já que o deck é basicamente lands, então ele Crop Rotation você busca qualquer land e depois sacrificar um land também. Chalice of the Void eu sempre falo, ele trava muitos decks. Este Lands utiliza a versão com preto e pode usar Abrupt Decay. Muitos decks do Lands não usam o preto, então daí não consegue destruir de main deck o Chalice of the Void. Roberto usa 2 Abrupt Decay no main deck e 2 no side. Abrupt Decay é uma carta extremamente boa. Destruir uma permanente e não ser anulada não pode ser ruim, né? Eldrazi baixou um Matter Reshaper. O deck do Land está fazendo um Gamble, buscou uma carta. Geralmente no Gamble você busca o Life from the Low One, porque mesmo se ele for descartado, até é quase uma aposta ganha, né? Você descarta ele, mas no próximo turno você consegue retornar ele para a mão com o Dredge. E se descartar algum land que tu queria, tu volta com o Low One também, então de qualquer modo você ganha. Cristiano vai escolher aleatoriamente com o dado. Escolher a segunda carta, que era um Low One. Basicamente isso vai fazendo a sinergia rodar no deck. Agora ele faz um Dredge. E se vir mais terrenos, você usa o Life from the Low One para buscar os terrenos do cemitério. Ele já tem um palco dramático na mesa, então ele consegue... Só precisa do Dark Depths e de lands que adicionem mana, né, necessário para fazer o combo. Enquanto isso, o deck do Eldrazi está meio lento, só fez até agora um 3/2. Precisa de mais poder na mesa para poder competir contra um 20/20, que é o token do Dark Depths. O deck do Lands baixou um Exploration, também outra carta que seria impossível de jogar por causa do Chalice of the Void. Você consegue jogar um land adicional por turno. Consegue acelerar demais o seu deck para combate de Dark Depths.
ou fazer os Maze of It, que trancam todos os ataques das criaturas grandes. Como por exemplo agora, ele está utilizando o Maze para impedir que o Matter Reshaper ataque. A criatura é desvirada e não causa dano. O Cristiano está fazendo um Endless One 4/4. O Roberto está fazendo o Dread do Life from the Loam. Veio um Punishing Fire, o Dark Depths, que é a carta que faltava pro combo, e uma Wasteland. Ele tá numa posição bem boa, pois ele consegue fazer 2 lands, então se ele conseguir buscar o Dark Depths, ele consegue combar, ele também consegue baixar a Wasteland junto e já travar o deck do Cristiano. Ele não está sofrendo nenhuma pressão, então ele está fazendo bem o que o deck do Lands faz, conseguindo segurar o jogo para combar. Contra decks mais agros, eu acredito que você consegue ficar combando com Punishing Fire e destruindo as criaturas que tem na mesa. Aqui ele conseguiu segurar com o Maze of It, baixou outro Maze of It e deu Wasteland. Conseguiu destruir o Eldrazi Temple, então travou bastante o deck do Cristiano. Ele só tem duas manas para fazer. Com os 2 Maze of It ele conseguiu travar as 2 criaturas, está tomando nada. É um Turbo Fog ali. De novo mais um Dread. Milou um Gamble, um Crop Rotation. Está com um combo na mesa. A não ser que o Eldrazi compre uma Wasteland. Se bem que nem assim adianta. Teria que baixar, esperar ele tentar ativar o combo, mas ele conseguiu travar o jogo dele, então não está numa posição favorável o Eldrazi para poder ficar na frente e esperar que ele tentasse combar para destruir com a Wasteland. Na passada já fez o token e já estava batendo 20. O Eldrazi está indo a 1, porque no início do jogo ele ganhou 1 de vida com a Grove the Burning Willows. Um Punishing Fire já fecha o jogo. Só que tá lá no cemitério, ele não tem o Grove. Se bem que ele precisa também de mais mana para fazer o Punishing Fire, caso ele fosse fazer. Mas nem precisa, porque já tem um 20/20 indestrutível e o jogo já acabou. O Roberto tá entrando com os 2 outros Abrupt Decays que destroem os Chalice of the Void, que incomodam demais, né? E também podem destruir este Thorn of Amethyst. Outras 2 Crozen Grip, quer dizer, as 2 Crozen Grip do side, para destruir exatamente essas 2 cartas que eu comentei também. Crossbow the Words, caso o oponente destrua seus terrenos, você consegue jogar terrenos do cemitério. E o Molten Vortex também para tentar segurar o jogo e matar os Eldrazizinhos no início do jogo, porque eles incomodam demais e se você deixar o board ir crescendo, mesmo com os Maze of It, você não consegue segurar tantas criaturas. Side Out, tirando os Exploration, pelo que parece, os adicionais lands não foram o que surtiram o efeito de ganhar o jogo. Tá tirando dois Gambles e 2 Life from the Loam. Os Gambles ele não deve ter sentido tanta necessidade, já que ele precisa mais se livrar dos raids que o Eldrazi pode entrar, por isso que ele está entrando com a Abrupt, que também mata criaturas e tal. Mata o Endless One, mesmo que ele esteja infinito/infinito. O siding do Eldrazi é os 4 Relic of Progenitus, que com certeza vão dar muita dor de cabeça, que ele remove, você pode ficar dando ping de remover uma por turno, ou se precisar você remove todas as cartas e se livra das cartas principais, como o Life from the Loam. Rápido e Nido, você pode nomear o palco dramático e acabar com a incomodação de um combo de um 20/20 do nada. Side Out ele está tirando o Dismember, que o deck do Lands não tem criaturas, ele só comba com esse terrenos e fazer o token 20/20. No máximo que tu pode fazer é menos 5 minutos pra ele e tomar 4 de vida, mas não serve pra nada nesse deck. E um Matter Reshaper, que como vocês viram, ele entrou em jogo, mas também não surtiu efeito nenhum, só um 3/2
já que o Lands não tinha intenção de matá-lo e um Maze of It conseguiu segurá-lo. A Relíquia de Progênitos, como vocês podem ver, é uma carta decisiva que, se o Cristiano conseguir encaixar, ele consegue ganhar bem essa partida, já que o Lands, se você travar o cemitério dele, dificilmente ele consegue jogar. Eldrazi baixou uma Waste e já começou com a Pithing Needle, nomeando Palco Dramático, já tentando impedir que ele combe com o palco. Claro que pode vir ao longo do jogo vários removals, mas se não vier, infelizmente o Roberto não vai conseguir combar com o Dark Depths. Baixou o Momox Diamond, descartando uma Taiga, e fez uma Rishadan Port. Na manutenção ele já está usando o Porto para travar a waste do oponente. Rishadan Port, que é muito forte para travar. Nesse caso ele consegue travar 2 manas do deck do Eldrazi, já que a maioria dos terrenos adicionam 2 manas. O Eldrazi baixou um Olho de Ujin e passou. O pessoal aí do Modern deve estar feliz ou indignado, né, que o Olho de Ujin foi banido. Felizmente, na minha opinião, foi banido e eu achei legal. Mas aqui no Legacy você ainda pode utilizá-lo. No Legacy tem bastante cartas banidas, mas o Olho de Ujin não foi uma carta que atrapalhou o ambiente. Cavern of Souls, nomeando Eldrazi, obviamente. E um Top Knot Seer. 2 manas, Top Knot Seer. Em resposta, o Roberto vai estourar a Verdante Catacombs. Buscou uma Badlands, uma das poucas fontes preta do deck, para poder utilizar os Abrupt Decays. De relance tem um Gamble na mão. E usou o Cross and Grip para destruir de uma vez já a Pithing Needle. Ele não queria perder o seu Cross and Grip. A carta que o Top Knot Seer removeu foi o Gamble. Aliás, era a única opção, porque as outras eram 3 terrenos. Um Dark Depths, um outro Porto e um Grove the Burning Willows. Burning Willows, que é um dos terrenos mais bonitos na minha opinião. Parece umas arvorezinhas pegando fogo no Natal. Não parece? Quer dizer, árvore pegando fogo não no Natal, mas ou árvore de Natal ou pegando fogo, sei lá. Comentários aleatórios. Foi mal, pessoal. Roberto deve estar tentando achar um Maze of It pra tentar segurar esse Top Knot Seer, que é bem chatinho de se lidar, né? Praticamente 2 manas 4/4. Mais um Porto de Rixada. Ele consegue travar 2 lands e já está fazendo isso na manutenção do Cristiano. Mas o Cristiano conseguiu comprar um City of Traitors e já vai poder adicionar 2 manas. Fez outro Top Knot Seer. Roberto não tem nenhuma carta. Muita gente pode falar, deu Miss. Não, mas mesmo o deck do Lands, o Miss, você vê que o cara não tem nenhuma carta importante, então você tá na vantagem, mesmo que o seu Top Knot Seer não fez nada. Já que você tem 2 bichos 4/4 e você vê que seu oponente não tem nenhuma ação ali na mão, então você tá bem na vantagem nesse caso. Tabernáculo. Cada criatura na manutenção tem que pagar uma incolor, senão você tem que sacrificá-lo. Esse terreno é realmente muito raro. Cristiano usou o City of Traitors para pagar uma mana para cada criatura, e daí dentro da manutenção o Roberto já aproveitou e tapou as outras 2 lentes. Mesmo assim, travado, o Cristiano tem 2 criaturas 4/4. Complicou a situação agora pro Roberto. Roberto já está aí na metade da sua vida, está só com 8.
Se ele não comprar nada pro próximo turno, já é game. Desvirou suas lentes. Vendo se vai comprar alguma coisa. Não sei o que poderia salvá-lo, talvez um mês. Pra tentar atrasar um pouco o jogo, mas pelo jeito não comprou nada de útil e já concedeu. Então vamos para o G3. O side in e side out dos dois jogadores não mudou. Só botei aqui para vocês reverem o que eles entraram, né? O side in e side out do Lens. Eles mantiveram as mesmas cartas que eles sidearam, né? Então tá aí, ó. Quem sabe Relíquia de Progenitus e a Pithing Needle ajude o Eldrazi a ganhar o G3. A esperança do Roberto aí é os Abrupt Decays removendo os rates, né? Como a gente pode ver, os 4 Relíquias de Progenitus podem incomodar muito o jogo. Mesovich é um terreno que com certeza segura muito esse jogo, porque você ainda, além disso, você pode ficar voltando ele com Life from the Loam. Eu acho um jogo bem equilibrado essa partida, porque se o Lens não conseguir segurar as criaturas e não vir com o combo, né? É uma maneira difícil de você segurar, porque o Eldrazi é mais consistente, digamos assim, já que são criaturas mid-range. Então ele consegue fazer bichos grandes e consegue bater bastante. Já o Lens, ele tem que controlar e combar. É uma coisa, acho que às vezes uma coisa atrapalha a outra, né? Apesar de que eu acho esse deck um dos mais fortes do formato. Eu adoro esse deck. Pena que o rate de cemitério atrapalha, né? O Lens já tá baixando uma Mox Diamond. Descartou um Porto. E tá ciclando um Tranquil Ticket. E baixou uma Bayou. Outra lente que adiciona preto também. O deck do Lens veio bem. Não zicou em nenhum dos games. Então tá. Prova disso estão as Mox Diamonds, por exemplo. Você pode descartar uma das lentes da mão, né? A maioria das lentes, como eu falei, adicionam incolor no deck do Lens. E aí vemos um dos hates contra o deck do Lens, que é a Relíquia de Progenitus. Ela faz um estrago. Roberto já está se livrando da relíquia com o Abrupt Decay. Em resposta, Cristiano conseguiu pelo menos remover alguma das cartas do cemitério do Roberto. Roberto destruiu a caverna com a Wasteland. Cristiano conseguiu com o Ancient Tomb ainda fazer um Cálice para 1. Mais uma carta que faz muito bem contra o jogo do Roberto. Se bem que ele tirou também os Gamble. Também por isso, por causa dos Cálice. Já que Cálice para 1 você inutiliza os Gamble. E também os Exploration. Essa já é mais uma outra explicação também, né? Agora faz mais sentido porque que ele tirou essas cartas. Eldrazi está fazendo um Endless One. 4/4. Roberto só precisa do palco para poder combar e ganhar o jogo. Aí ele faz uma criatura 20/20, o token 20/20 destrutível. Baixou uma Taiga. E já está fazendo o Crop Rotation. Pelo jeito ele vai combar já nesse turno. Também pode combar na passada. Só que se ele combar na passada, ele pode dar brecha pro Cristiano comprar uma Wasteland. E se o Cristiano comprar uma Wasteland, ele pode travar o Roberto de combar. Porque mesmo que ele vai combar, na hora que ele der o alvo do Thespian Stage, que é o palco, ele vai dar o alvo no Dark Depths. O Wasteland pode destruir o Dark Depths em resposta. Então ele já está fazendo de certeza agora. Ele sabe que o deck do Cristiano não tem, acho que nada que possa destruir o Merit Late, que é esse token 20/20 destrutível. Não tem nada que remova a criatura ou que dê bounce. Complicou pro Cristiano. Acho que não tem solução. Pelo jeito o Cristiano tá concedendo, ele tá baixando os dois Mox Diamond e não deu. Essa partida foi extremamente rápida, né? O Roberto tá batendo, o monstro já concedeu, Roberto. Então, galera, foi isso. Essa foi a partida aqui do Eldrazi versus o Lens. A terceira partida foi até mais rápida do que o normal. O Lens veio combadíssimo. Então, galera, como podemos ver aqui, essa é a classificação geral com o líder Vavá. Valdir aí, ó, liderando de ponta a ponta.
Essa foi a segunda etapa, mas essa aí é a classificação geral já depois da quarta etapa. Quinta etapa vai ficar aí pro dia 29 de maio. Espero poder cobrir essa etapa, então fica aí a dica para quem for para Porto Alegre e quiser lá me encontrar. Vou estar lá junto com o pessoal do Legacy Rio Grande do Sul. Um abraço, galera. Aí os outros vídeos do canal, quem quiser assistir. Não se esqueçam aí de curtir, compartilhar os vídeos com seus amigos aí, se vocês gostaram. Comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram, o que vocês viram de errado. Só para melhorar o trabalho aqui que eu tô fazendo. Esses vídeos dão bastante trabalho, mas espero que vocês tenham gostado e deem um feedback aí pra mim. Valeu, galera. Falou!